Abre sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6. Eu gostaria de falar um pouco sobre autoestima. Autoestima é a maneira como nós nos vemos, a visão que nós temos de nós. Muitas vezes não é aquilo que somos, mas a autoestima é formada pela demonstração de afetividade ou de rejeição que nós recebemos em situações e momentos difíceis. E nós passamos muitas vezes a nos enxergar de uma maneira equivocada, errada. Estou dizendo, nós os cristãos, porque a maneira que Deus nos vê não é a maneira que muitas vezes somos ou sentimos que somos. Quem passa dificuldade na sua vida aqui? Quem passa? Quem passa muita? Levanta a mão. Muita. Quem é como eu? Levanta. Muita. Quem gostaria de ficar livre de todas elas? Levanta a mão, senão vai aumentar na tua vida para tu aprender, viu? Quem gostaria de ficar livre de todas as aflições, dificuldade, tribulação? Levanta bem alto, irmão. Levanta rápido. Fala: Deus, eu não quero dinheiro não, mas eu quero o livramento de toda aflição. As aflições, as dificuldades, elas fazem parte do dia a dia. Não tem como ser livre delas, mas nós podemos ser livres do mal que ela pode causar nas nossas vidas. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar: Pai, livra-nos do mal, Jesus não estava dizendo para tirar as aflições, Jesus não estava dizendo para tirar as dificuldades, porque Ele disse: no mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo, eu venci o quê? O mundo. O que pode nos destruir no momento de aflição? A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, procurando uma brecha para destruir. Então, desde o dia em que nascemos, não pense que Satanás respeita o embrião, respeita porque é criança, respeita porque é adolescente. Não, eu vou deixar para lutar com você quando você estiver na fase adulta. Nada. Ele produz situações, gravidez indesejada, porque foi feito de maneira errada, algumas vezes, causou traumas, nascimento onde a criança é rejeitada pelos pais, pelos avós. O ser humano recebe toda essa carga, e como ele recebe quando o embrião é amado, a palavra profética é liberada sobre ele, quando ele nasce num ambiente onde ele é esperado com expectativa, onde toda a família olha para ele e diz: você será uma princesa, você será um príncipe, você será um grande homem, você será uma grande mulher. A nossa alma recebe essas demonstrações. E quantas vezes no nosso dia a dia, estava falando para a Rúbia vindo para cá, eu falei: nós temos 40 anos de casados, eu fiz 65 anos de idade, estou parecendo um jovem de 30. Disse para ela: bem, eu passei por tantas coisas na vida, não boas, não só fisicamente, mas no contexto social, recebi tantas injustiças. Um dia um irmão, eu acho que é irmão, porque ele parou aqui,
Nós tínhamos apenas um culto lotado, ele desceu correndo, suado, me parou na porta, falou: vim aqui para pedir perdão. Tremia. Eu pensei que era para alguém, pensei que a ajuda não é para o senhor mesmo. Para mim? Eu nunca tinha visto ele. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Desesperado. Eu falei: por quê? Porque eu falei muito mal do senhor. Me perdoa, me perdoa. Eu falei: está perdoado. Ele falou: graças a Deus. Virou as costas e foi embora. Depois que ele foi embora, eu devia ter falado para ele: só perdoa depois que você for em cada pessoa falar que é mentira. Mas não deu nem tempo. Eu imagino quantas pessoas fizeram isso comigo e fazem isso com você, talvez num raio de relacionamento menor. Quantas injúrias, injustiças. E muitas vezes, quando nós nos relacionamos com vários segmentos da sociedade, você chega no lugar, você não conhece a pessoa, mas você vê através da atitude da pessoa que ele te deseja mal, ele não te recebe bem, ele te olha criticando, ele te olha com ódio, ele te olha te desprezando, ele tenta te intimidar, e tudo isso nós recebemos. Quem está entendendo, diga amém. Isso vai formando em nós, se nós não tivermos uma base, uma autoestima doentia, e de repente nós começamos a ser colocados numa cela maligna, diabólica, que tenta nos prender, que tenta nos tornar inútil, que tenta nos levar a uma escravidão, para que nós não possamos entender como Deus nos vê, porque o dia que você entende como Deus te vê, os demônios não podem te deter mais. Os demônios não vão te deter mais, porque eu sou o que Deus planejou para a minha vida. Eu não sou produto do meio da sociedade, eu nasci de novo. Quem nasceu de novo aqui, levanta as suas mãos, fale bem alto comigo: eu sou o que Deus planejou para a minha vida. Aqueles que não nasceram de novo são produtos do seu relacionamento do meio, mas eu não sou produto no meio, eu nasci do Espírito, eu sou gerado por Deus, eu sou uma nova criatura. Quando eu tenho essa compreensão, quando eu tenho esse entendimento, eu saio da jaula, eu saio da cadeia, eu saio do fundo do poço. Agora, se eu não tenho, eu sou como Gideão. A Bíblia diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso me sobreveio? Se o Senhor é conosco porque eu estou doente, se o Senhor é conosco porque meu casamento está assim, se o Senhor é conosco porque meus pais me tratam dessa maneira, se o Senhor é conosco porque meus filhos são dessa maneira, se o Senhor é conosco porque o meu projeto profissional não dá certo, se o Senhor é conosco, por que as pessoas me rejeitam? Mas se o Senhor é conosco. Quando você tem uma autoestima doentia, o primeiro sentimento que você tem é de abandono. Mas presta bem atenção aqui: você é nascido de novo, Deus não te abandona e não te abandonará jamais. Jamais. Gideão começa a falar com Deus: se o Senhor é comigo, por que tudo isso me aconteceu? Olha aqui para mim. Sabe quem está do teu lado e em você? Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Sabe quem está disposto a ouvir as queixas do teu coração? Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Sabe quem está pronto a te socorrer no momento de tribulação? Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Gideão tinha uma autoestima doentia, e por isso ele não conseguia se enxergar como Deus estava ministrando a ele. Deus disse a ele: você é um homem valoroso, você é um guerreiro forte.
e profetiza sobre ele: o Senhor é contigo. Deus nunca abandonou o homem, mesmo o homem vivendo em pecado, mesmo o homem vivendo longe de Deus. A parábola do filho pródigo é claro. O homem estava longe de Deus, gastando tudo que tinha com o pecado, mas a Bíblia diz que o pai olhava para ele, o pai esperava ele cair em si. Muitas vezes Deus não está perto porque o homem se afastou dele. O ser humano pode, você que está em casa, presta bem atenção, talvez até me ver no motel, rindo. Ouça, Deus não está aí contigo, mas Ele está te vendo. Você pode afastar de Deus, mais longe que você for, você pode sair da presença dEle, mas você não pode sair das vistas de Deus. Deus está te olhando com um olhar de amor, dizendo: no momento que você cair em si, pode voltar para mim, que o meu amor por ti é incondicional. Isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus. E Satanás tenta mudar completamente essa visão para que nós nos sentimos abandonados. E começamos a questionar Deus, por que nós estamos cheios de problemas, transferindo as causas dos nossos problemas para Deus. As causas dos meus problemas são minhas, escolhas erradas que eu faço. Se eu fizer escolhas certas, foi por isso que eu disse, quando a pessoa admira, fala: 40 anos, admiro eu, de dizer: por que você está admirado? Eu fiz a escolha certa. Eu não escolhi ficar pulando de galho em galho, eu só tenho um galho. Eu estou muito bem situado, e estou criando uma geração no temor do Senhor. Por que as pessoas assustam? Porque estão acostumados com o errado, se acostumaram com aquilo que é errado, o que foi distorcido. Os valores corretos não têm valor. Mas Deus está aqui hoje para consertar as nossas raízes, para que nós possamos sair daqui nos vendo como Deus nos vê. Seremos totalmente sadios da nossa autoestima e venceremos todos os desafios que estão propostos para nós em novembro, dezembro e em 2021. Porque você vai sair como Deus quer que você saia, com a atitude certa. Interessante que Deus trabalha na autoestima de Gideão. Veja o verso 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? O Senhor deu uma palavra a ele: sai dessa caverna, deste buraco, vá e livre Israel. Eu vou liberar uma palavra para você agora. Sai do casulo que você está e liberta a sua família e traga ela para Jesus Cristo. Saia. Aí você diz: Senhor, mas como que eu posso libertar a minha família? Como? Sentimento de incapacidade, eles não vão me ouvir. Como que eu vou guerrear contra os inimigos que amarram e que prendem a minha família, que amarram e que prendem a minha vida profissional, que amarram e que prendem os meus filhos, que amarram e que prendem a minha vida, impedindo que eu seja feliz na vida sentimental? Como? Mas se o Senhor está comigo, eu não tenho que perguntar como, eu tenho que obedecer. O Deus que fala é o Deus que cumpre, o Deus que promete, Ele realiza. Quem crê nisso, diga aleluia.
Levanta suas mãos, fala: eu vou obedecer. Fale alto, fala: eu vou obedecer a palavra do meu Deus. E eu creio, eu não só serei liberto, mas eu serei um instrumento de libertação. Esse sentimento de incapacidade que muitas vezes nós temos, não que somos incapazes, é que situações geraram esse sentimento e passamos a nos ver dessa maneira. Vocês sabem que eu gosto de futebol, né? Estou parando, todo ano eu falo isso, que meu time, eu tenho 5 times. Eu gosto do Goiás, do Vila Nova, do Atlético, do Corinthians e do Flamengo. Então, e se você torce para algum, gosta também. Eu estou vendo o Goiás jogar, eles parecem que não têm força para chutar a bola. Mas como que não tem força para chutar a bola? Se o que faz é só isto. Como que não tem força para chutar a bola? Se tem preparador físico, se tem isso, tem aquilo outro. O que acontece? Vamos tirar o Goiás, qualquer time de futebol assim. Eles não estão fazendo o que eles podem, porque psicologicamente eles estão influenciados por um sentimento ruim, e por isso eles são incapazes de realizar aquilo que eles sabem fazer e que faz todos os dias. Quando o diabo aparece na sua frente e diz para você: você não pode, você não é capaz, você está sendo treinado aqui, a igreja Fonte da Vida para você é uma faculdade que está te capacitando para vencer os maiores desafios da tua vida. E quando Satanás falar, você não vai dar como os jogadores de futebol que estão influenciados por uma apatia psicológica de um momento. Você vai dizer: eu posso sim, porque eu aprendi que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sou eu estou sendo treinado apenas para expressar aquilo que Deus já me deu capacidade para realizar. Quem está entendendo, diga aleluia. O Senhor acreditou em mim. Ele diz: você pode todas as coisas. Você pode. Sabe o que o inimigo quer? Nos intimidar, para que nós não nos vejamos como Deus nos vê, para nos colocar ali no ringue, nas cordas, com medo, e o inimigo vir e dar socos em nós até que nós desmaiemos e cedemos. Mas presta bem atenção: o diabo pode rugir como leão, mas ele não é o leão verdadeiro está dentro de você, Jesus Cristo, Senhor dos senhores. E você pode levantar e sair das cordas e dizer: eu tenho capacidade para livrar minha família, eu tenho capacidade para livrar de toda a prisão profissional, emocional que eu estou, ou sentimental, e eu sairei livre, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém ou não? Aí Gideão diz outra coisa. Ele reclama da sua incapacidade. Aí ele continua dizendo: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Senhor, eu não tenho capacidade para lutar, e pior, minha família é pobre, é mais pobre do que Jó no primeiro estágio. Não tem nada, sentimento de inferioridade. Levanta bem alto as suas mãos. Você não é qualquer um, você é príncipe. O príncipe, levanta as suas mãos. Fala: a minha família, fala bem alto, fala: a minha família é a família de Deus, é a igreja, e a igreja é composta por filhos de Deus, e os filhos de Deus são príncipes do Senhor, embaixadores do Senhor. Levanta suas mãos e fala: ouça, Satanás,
eu sou príncipe, e você não pode me impedir de assumir o lugar que Deus me deu. Eu sou príncipe. Ó Gideão, levanta nessa tua força, porque ó César, ó João, ó Cristina, ó Joana, estou esquecendo o nome das irmãs tudo. Levanta. Eu te coloquei em uma posição, eu estou em Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós estamos em Cristo, muito acima de todos os poderes. Levanta bem alto as suas mãos, fale bem alto, fale: eu estou em Cristo, porque eu sou da família de Deus, eu sou da família de Deus, a minha herança agora é a família de Deus, e em Cristo eu estou muito acima de todos os poderes, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu só não posso me achar demais, mas eu tenho que me achar na medida que Deus pôs. Quando o cara se acha demais, é porque ele acha que ele é o único príncipe. Não. Todos que são lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo têm a mesma importância diante do Pai. São príncipes. Uns usam as armas de Deus com mais frequência do que outros, e por isso te destacam. Deus quer que você seja e use as armas que Deus te deu. Não fique apenas sentado no lugar de príncipe. Haja como príncipe, seja um príncipe na sua profissão, seja um príncipe na sua casa, seja um príncipe nos relacionamentos, seja um príncipe nos desafios, seja um príncipe na batalha. Se você é príncipe do Senhor, você está muito acima de todos os poderes malignos, e nada poderá o quê? Te resistir. Quem crê nisso, diga aleluia. Põe a mão aqui e fale: eu sou príncipe. Deus me colocou em Cristo. Eu não sou o mais pobre, eu sou rico em Cristo, rico pela graça. Minha riqueza não é só dinheiro, a riqueza de espírito, a riqueza de coração, a autoestima sadia. Eu sou rico em Cristo Jesus. Bom seria que tivesse muito dinheiro também, não faz mal. Mas é muito acima de ter dinheiro. É uma posição que me faz sentir satisfeito e alegre. Aí ele diz ainda: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Esse sentimento de eu sou insignificante. Olha para o irmão que está perto de você, fala: no corpo de Cristo não tem membro mais importante do que o outro. Todos têm a mesma importância. Todos. Eu sou menorzinho. Vou te dar um exemplo. Quem já chutou cama à noite e acertou o dedo mindinho? Quem já? Levanta a mão. Quem já teve essa experiência desagradável? Levante bem alto, né? Mas aquele chute de você sentar e ver estrela. Quem já teve assim? Aí você fala: meu Deus, Pai, Tu não enviaste um anjo, Senhor, e tiraste daqui essa cama, Tu não me amas. Não, Deus quer que você acende a luz, não precisa de anjo. Deus quer que você tome cuidado, mas presta bem atenção: a unha dói tanto como a parte do membro, sim ou não? Você conseguiria viver sem ela? Você pode não ter um ministério de destaque, mas você faz parte do corpo, você tem a mesma importância. Quem está entendendo, diga aleluia. Você pode até não estar fazendo algo extraordinário para Deus. Hoje de manhã nós tivemos aqui o ministro da educação pregando, pastor, e foi muito boa a palavra. Mas apóstolo, ele é o ministro da educação, ele é muito importante, lógico, e nós precisamos valorizar o que Deus nos deu. Antigamente chegava aqui um ministro, o cara
deixava o cigarro lá fora e entrava fedendo cigarro. E a gente ficava: ô senhor, hoje entrou um homem de Deus. Chegou um homem, pregou a palavra de Deus, ministro da educação da maior potência do planeta, que chama Brasil. Pode não ser agora, mas será, em nome do Senhor Jesus. Será, né? Este homem aqui pregou, mas ele não é mais importante do que eu diante de Deus. Ele não é mais importante do que você. Ele está numa posição que tem que ser honrado, tem que ser respeitado, mas diante de Deus nós somos iguais. Não adianta dizer: Senhor, como disse aqui Gideão, eu sou o menor. Não existe menor diante de Deus. Somos todos iguais. Todos têm o mesmo valor diante do Pai. O mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem por você. O mesmo cuidado que Deus tem por mim, Ele tem por você. E a promessa que Ele tem para mim, Ele tem para você também. Você crê nisso? Quem crê? Parece que eles não estão crendo. Levanta as duas mãos. Quem crê? Fala: eu creio, Senhor. Fale alto. Fale: eu não sou o menor, Pai. Eu tenho a mesma importância diante de Ti. Eu sou igual a todos os seus filhos. Isso é numa família natural. Talvez lá na família natural você tem 5, 6 filhos. Cada um tem uma profissão, destaca mais do que o outro. Mas eu te garanto que um pai normal, uma mãe normal, não vai amar o filho pelo destaque que ele é, mas por aquilo que ele significa para ele. Como filho, são todos iguais. Aí o Senhor diz a ele aqui no verso 16: o Senhor lhe disse: portanto, eu serei contigo, tu ferirás os midianitas, como se um só homem. Eu vou liberar uma palavra para você hoje. Saia daqui se vendo como Deus quer que você se vê. Gideão feriu os midianitas, você vai ferir todos os inimigos espirituais que estão tentando te resistir esta semana, em nome do Senhor Jesus.